Pulso Empreendedor com um oferecimento de BeMind, Sicredi, AT Plus e Nipur Finance. Bom dia, Vinícius Chaves. Bom dia, Alan. Tudo bem, cara? E você, tudo jóia? Tudo 100%. Saudade de estar aqui ao vivo. Pois é. 2 semaninhas aí de intervalo, de pausa, feriado. E como é que está o filhote? Graças a Deus, muito bem, cara. Foi assim um nascimento muito tranquilo, se adaptando agora a essa rotina, claro, né, de pai aí. E também aproveitar para mandar um beijão pra Lari lá, né? Minha esposa, mãe do Joaquim. Mas tá sendo bem incrível, cara. Obrigado por perguntar aí. Boa. E a gente volta então agora mais motivado ainda, né? Pra conseguir aí dar conta, né? Dessa criança. É fácil, meu filho. É, isso aí, né? Pode de fralda tá caro. Bem caro. Então vamos lá, né, galera? Começa agora aí a sua dose semanal de empreendedorismo, o programa que te traz novidades, dicas, insights e muito conteúdo para você se conectar com pessoas, projetos, ideias e negócios. Esse é o Pulso Empreendedor, ao vivo aqui na RC7, a sua rádio com conteúdo. Eu sou o Vinícius Chaves, o Malik deve estar chegando aí já, vai estar conosco, acho que ele tá ali nos bastidores, já tá se ajeitando para entrar aqui no estúdio. E, né, o Pulso está diretamente ao vivo aqui na RC7 todas as segundas-feiras das 8 às 9 da manhã. Você também pode acompanhar a gente aí no podcast, em todas as plataformas, né? Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts, enfim, a gente está em todos os lugares. E aí também pode seguir a gente no Instagram, @Pulso Empreendedor. Lá você consegue conversar conosco, mandar feedback, pedir pauta, enfim, então fique bem à vontade para interagir conosco aqui, porque esses microfones aqui também são de vocês que escutam a gente. E a gente traz hoje então mais um Pulso aí recheado de conteúdo, sempre com um tema muito relevante. E a gente tem os nossos destaques, onde os chefes mais velhos podem dar menos atenção para a equipe remota, né? Agora com o trabalho remoto aí nesse pós-pandemia, isso se consolidou cada vez mais. A gente traz um pouquinho dessa visão aí sobre esses chefes. Temos outro destaque também, que é bem interessante, que depois do Vale Refeição, Vale Transporte, vem aí o Vale Turismo. É isso mesmo, né? O pessoal tá pensando aí auxiliar aí os colaboradores nesse sentido, né? E ajudar o pessoal a viajar um pouquinho. Tem as nossas dicas de gestão, finanças, tecnologia e investimento, e o nosso bate-papo aí, né? Que em programas recentes a gente falou sobre a dificuldade que algumas empresas têm em encontrar profissionais para ocupar os postos de trabalho. A gente também falou, né, sobre o desafio que muitas equipes enfrentam por problemas de comunicação, choque cultural, enfim, então tem muita treta que às vezes rola aí nos bastidores, no dia a dia aí das empresas, e tudo isso por, de repente, uma falta de cultura, né, uma falta de trabalhar isso de uma forma efetiva. Isso tudo nos leva a refletir e questionar sobre alguns pontos. Se as ofertas de empregos, né, com boas remunerações não são atrativas, o que de fato as pessoas estão buscando aí em seus trabalhos, né? O que será que a galera está procurando? Como também tornar as empresas mais atrativas a ponto de atrair e reter melhor os talentos. Então a gente acredita que a evolução, né, disso tudo pode a partir de um trabalho forte com a cultura interna, de reconhecimento da equipe, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente recebe aqui então o Marco Aurélio Cevei. Ele é o CEO da You Deserve, que é uma startup, né, uma plataforma aí de reconhecimento entre colaboradores. Seja bem-vindo, Marco. Tudo bem, cara? Obrigado, tudo bem. Agradecer o convite aqui. É sempre bom retornar ao Pulso Empreendedor. Acho que a última vez que eu vim ainda era lá na outra rádio, né? Era lá na nossa antiga casa, né, Lu? Lá na rádio. Lá na Rex. Acho que era Rádio Menina ainda na época, né? Acho que era. Mas, cara, prazer, e vamos falar sobre reconhecimento, que hoje é uma pauta que está em altíssima, como você mesmo acabou de colocar. Perfeito. Né? E o pessoal não fala tanto sobre isso, na verdade. Se executa, né? Alguns líderes acabam executando e tal. Mas, Marco, eu falei da You Deserve. Você fala um pouquinho pra gente, né, sobre o que é a startup de vocês e como que surgiu essa ideia, né? Como que vocês decidiram criar essa plataforma, que eu pude ver, acessei o site, achei muito legal, mas queria que você falasse um pouquinho sobre essa história aí da You Deserve. Ah, legal. A You Deserve, ela é uma plataforma de reconhecimento e recompensa colaborativa, né? Onde, de forma bem simples, nós criamos uma moeda virtual onde os colaboradores se recompensam e se reconhecem, e esse saldo que eles juntam dos reconhecimentos dos outros colaboradores, eles trocam por recompensas, por experiências, que é justamente isso que você estava falando ali, benefícios para atrair e reter o colaborador. E a história é bem legal, tipo, os outros founders, né, os meus colegas, meus sócios, eles estavam saindo de uma empresa onde todos nós trabalhamos, que usa essa metodologia como uma ferramenta diferente, e um colega veio falar pro outro assim: olha, eu gostaria de te falar
que você me ajudou muito aqui na empresa. Eu tô te reconhecendo que tudo isso que você tá merecendo agora está saindo para um emprego melhor e tudo mais, você merece. Legal. Então foi daí que o nome surgiu, né? You Deserve em inglês é você merece. Então, essa é a história resumida da plataforma da You Deserve. Bacana, mas assim, Marco, falando, a gente sempre traz aquela visão da startup, da jornada, né, do From Zero to Hero, que a gente aprende lá no Startup Weekend também. E fala um pouquinho pra gente, assim, desse trabalho, qual que é a dor, né? O que vocês perceberam nas empresas que tava faltando, assim, pra vocês, né, criarem esse produto, criarem essa solução? O que ainda talvez as empresas enfrentam, assim, nesse sentido de reconhecimento? Por que falta, né, essas atitudes talvez entre os colaboradores? Sim, é bem interessante isso, né? Porque você falou do home office, né? Tá tendo uma briga muito grande agora para voltar ou não, o híbrido, né? Ou o híbrido que a gente fala. E o home office, ele veio para ficar. Não adianta, ele veio pra ficar. Principalmente em cidades grandes que o cara gastava 2-3 horas pra só se locomover, agora não, ele trabalha direto. E dentro disso, as gerações mais novas, elas buscam outras coisas além do salário. Buscam realização, propósito, né? Tem pesquisas que mostram que o salário está em 6º ou 7º lugar nas coisas que eles mais buscam antes do salário. E o reconhecimento, ele é justamente um dos norteadores do engajamento que o Instituto Gallup coloca. Então, ele é um dos principais. Então, por isso que existe e no Brasil a gente não tem a cultura de reconhecer as pessoas. Isso até é uma coisa, assim, que a gente traz um pouco cultural, sabe? De eu ser soberbo, de eu reconhecer alguém, ou de talvez isso criar uma certa, digamos assim, um mal-estar, mas não. É que conforme o jeito que você reconhece, que provavelmente a gente vai falar sobre isso, muda, entende? E as empresas estão com uma dor gigantesca, tá? Pra ter uma ideia, um colaborador desmotivado, ele custa R$3.000 ao ano numa empresa. Nossa. Só financeiramente falando, sem falar toda a questão cultural e tudo mais. E uma pesquisa recente do LinkedIn, ela traz que 56% dos entrevistados justamente falam que a desmotivação é a falta de reconhecimento, que é o reconhecimento do trabalho. Então tem um problema bem grande mesmo, acho que tá tudo conectado, né? Aproveitar pra... Marek, tudo bem, cara? Bom dia. Tudo bem, eu tive um pequeno problema de percurso aí, obrigado por vocês iniciarem um programa sem mim. Imagina, aí. Cara, a gente tá em casa aqui. Tava ouvindo aqui, tá legal o início do programa aqui, tá quente já a coisa. Bom dia a todos os ouvintes aí. Eu acho que tem tudo a ver com o que vocês estão falando. A gente vive uma crise, né, Marco? Sim. Se a gente parar pra pensar assim, parece que as pessoas querem trabalhar, as empresas precisam disso, mas as empresas não estão entendendo exatamente esses anseios, como você colocou. Sim. E ao mesmo tempo as pessoas têm uma dificuldade aí de se colocar no mercado, talvez por esses motivos. Até eu trouxe um destaque hoje que eu acho que tem a ver com isso, vale a pena a gente passar agora de repente, mas olha só, os chefes mais velhos, segundo uma pesquisa, podem acabar dando menos atenção para a sua equipe remota aí, né? Você falou em home office, né? Os chefes têm muitas preocupações em comum, a gente sabe, não importa a equipe, idade ou perfil, mas o chefe precisa coordenar horário, produtividade, aprendizado e, claro, a cultura da empresa, né? E numa pesquisa aí com um grupo de 100 executivos mais velhos, vamos dizer assim, na faixa de 50 anos, 50 anos não dá pra dizer que é mais velho. Pois é. Diz que a coordenação dos horários aí de uma equipe híbrida era a sua principal preocupação, seguida por produtividade e aprendizado. E esses 400 executivos mais jovens que foram entrevistados nessa mesma pesquisa se preocupam com essa coordenação junto com a cultura da empresa. A pesquisa acaba expondo uma divisão geracional em que os executivos mais próximos da idade de se aposentar, ou seja, aqueles que passaram mais décadas em escritórios, eles preferem gerenciar os trabalhadores que eles podem ver pessoalmente. Isso. Né? E dizem e diferem, né, dos gerentes mais jovens aí na faixa de 30 e 40, né, que acabam compreendendo melhor esse momento, né, e com mais mulheres e grupos aí que têm dificuldade muitas vezes de estar no local de trabalho, né, você imagina uma mãe com criança pequena, né, com outras, acabam priorizando o trabalho em casa. O temor é que se acirre ainda mais a dificuldade de oportunidade dentro das empresas. E aí a gente falava sobre isso, né, Vini, nos outros programas, né, as empresas tentando estratégias ineficientes, e é por isso que o Marco está aqui hoje, né? Sem dúvida, né? Para trazer um pouco essa visão. E aí, tem uma opinião aí, vocês acham que é uma falta de empatia também, alguma coisa nesse sentido? Eu acho que é um pouco da visão. Pode ser também, tem empresas que eu sei que é falta de empatia, porque
a empresa, em vez de até confiar no colaborador e trabalhar muito mais na entrega do resultado e não no controle, gestão e controle, né? Controle e comando, que é o que esses líderes mais antigos têm, eles preferem contratar um software que vai ficar tirando um print a cada 5 segundos da tela para ver se a pessoa está trabalhando. Mas eles não têm a ideia que talvez a pessoa vai trabalhar muito mais no home office. A gente trabalha mais no home office. É loucura, você tem que até se cuidar. Então, eu acho que é muito mais assim de ter uma visão, entende, de trabalho, de mudança da gestão das pessoas. Muito mais a entrega de resultado do que focado a comando e controle, né? É o que eu percebo também, e eu tenho passado por isso até na minha gestão lá na empresa, né? Na AT Plus, onde eu atuo dentro lá no setor comercial e marketing, que é uma falta, às vezes, de clareza para a equipe e para o líder, de quais são as responsabilidades, quais são as entregas. Isso mesmo. Esse escopo de trabalho bem definido. Aí eu falo mesmo porque, né, eu tô aprendendo, tô me desenvolvendo nesse sentido também, e muitas vezes eu percebo que falta um pouco realmente, assim, e eu acho que é o problema também que algumas pessoas enfrentam, que alguns gestores enfrentam nessa relação de home office, nessa relação de dar mais autonomia para as pessoas, é a clareza dos papéis. Eu acho que isso é o pontapé inicial. E aí tem processo para fazer isso, tem ferramentas que você pode utilizar também para deixar claro, né, essas metas, essas responsabilidades de cada um, e a partir disso você consegue dar autonomia, entendendo, claro, que, né, e aí você pega empresas onde você tem muitas pessoas de diferentes cargos, vão ter aqueles que vão preferir trabalhar em home office, tem aqueles que, mesmo querendo trabalhar em home office, vão precisar talvez ir fazer um atendimento ao cliente, vão precisar talvez estar no horário, porque, né, você tem um setor às vezes que precisa atender o cliente, tem que estar lá pontualmente. Então acho que tudo isso é uma questão de trabalhar bem essa cultura, e a gente vai falar muito sobre cultura hoje aqui no Pulso também, sabe? Então é realmente bem desafiador, mas tendo clareza e todo mundo estando ciente de onde está encaixado no contexto, eu acho que já é um bom início. Como tudo isso está ligado, né, Vini? A gente falava bem no início da pandemia da necessidade do trabalho remoto, das pessoas terem clareza, né, disso que você falou, né? Qual o papel de cada um, quais os objetivos, as metas, né? E aí, claro, né, quem não tinha isso claro, às vezes ficava em casa trabalhando e os resultados não estavam acontecendo, não prioriza, né? Não tem gestão do tempo e tudo mais, né? Exatamente. Aí, olha só, como é que você vai gamificar, como que você vai trabalhar com reconhecimento, como que você vai trabalhar também com, né, uma estratégia, né, de engajamento, como o Marco está trazendo, se você também não tem esses indicadores iniciais, e aí você acaba que tudo tá amarrado, né, Marco? Tudo tá amarrado, e inclusive vocês falaram muito sobre clareza. Clareza é o outro direcionamento de engajamento, entendeu? Segundo a Gallup. Então é reconhecimento, clareza. A gente vai falando dos outros dois conforme a conversa for evoluindo. Nós tivemos um bate-papo, na sexta-feira eu estive em Joaçaba, na Associação Empresarial de Joaçaba, falando um pouco sobre engajamento, mas mais dentro de associação empresarial. Sim. E eu colocava justamente isso que você falou, como os objetivos claros e definidos sendo um dos principais pontos, fatores-chave de sucesso para você de fato ter uma equipe engajada. Hoje as pessoas estão com dificuldade de engajar em qualquer local, não é só na empresa, são grupos voluntários, são, sei lá, grupos de serviço. A gente está falando de pessoas, né? Pessoas que têm um propósito, uma missão, seja na empresa, no associativismo, na igreja, enfim. Então acho que quando você fala de motivação, é muito importante você entender aí, primeiro ter clareza, mas entender o que as pessoas estão buscando também, né? Então, enfim, o papo vai render hoje aí, né? Vai render, a gente tem uma dica financeira ainda aí, ó, remoto, presencial, um novo dilema, né? Para as empresas é difícil tomar a decisão de acordo com, enfim, o perfil da sua equipe, né? Tem que considerar um monte de coisa aí para definir como trabalhar de forma híbrida. Já algumas instituições têm mais facilidade em compreender sua equipe e os seus clientes. É o caso do Sicredi. Ao longo dos mais de 100 anos de história, o Sicredi sabe o que tem que fazer para facilitar a sua vida e estar mais próximo de você, associado. Por isso aí te proporciona um ambiente tanto digital quanto físico, que aí numa agência tem sempre uma perto de você. Se você precisa de um serviço rápido na palma da tua mão, tem um app ali e você resolve tudo com muita segurança e facilidade. Parece simples, mas ainda vejo muita empresa e instituição que confunde as coisas e às vezes acaba migrando tudo pro digital e atrapalha a vida da pessoa, ou vice-versa, né? Muda tudo pro presencial porque não prefere assim e também não gera as facilidades do mundo digital, do mundo virtual. Então, físico ou digital, procura o Sicredi, que tem atendimento para você. Liga lá pelo telefone 49-3289-9800 ou visita também uma agência
perto de você. Quer mandar já uma dica aí também, Vini? Bem, vamos aproveitar, né, antes do break, falar um pouquinho sobre a BeMind, né? Você aí percebe aquelas galera que chega para trabalhar e que não tá motivada, né? Só que eu pergunto para você, né? Será que você tá indo motivado a trabalhar? Será que a tua liderança motiva a equipe? Às vezes você sai de casa já triste ali porque tá sobrecarregado com um monte de coisa para fazer. E um líder feliz, ele inspira, né, a equipe, ele acaba fazendo com que os outros sejam motivados também. A BeMind tem soluções empresariais terceirizadas que vão te ajudar a ficar menos sobrecarregado e mais motivado aí na sua própria empresa. É isso porque a BeMind tem uma assessoria completa aí que faz a contabilidade, opera suas rotinas financeiras, executa os seus processos de gestão de pessoas, também faz a gestão do seu RH com os processos aí envolvendo as pessoas, enfim, toda essa parte burocrática e também humana do negócio, né? E aí a BeMind também, para fechar, oferece um sistema de gestão ERP para controlar a sua empresa, deixar tudo aí em dia, né? Tudo às claras para você poder também ter clareza, né? A gente falou em clareza, ter clareza sobre o que está acontecendo nos resultados da sua empresa. Ou seja, a BeMind é uma assessoria completa de um time de especialistas aí que vai ajudar você. Chama a BeMind no WhatsApp 49999370001 ou também pelo site bemind.com.br e aí conheça aí essa grande empresa que pode te ajudar. Show de bola. A gente vai para um rápido break e a gente já volta com o Pulso Empreendedor. Estamos de volta, bloco 2. É isso. Voltamos. Aí, a gente tá de volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo, hoje falando sobre cultura de reconhecimento de equipes aí dentro das empresas. Conosco hoje para falar do assunto, o Marco Aurélio Sevei, CEO da You Deserve, uma plataforma de reconhecimento, onde a gente está justamente explorando esse tema. Bom, no primeiro bloco, você e Vinícius falaram, Marco, sobre alguns tópicos já ali que tem a ver com o reconhecimento, com as coisas que as pessoas buscam no trabalho, né? E que os líderes precisariam se preocupar um pouco mais para conseguir obter um bom engajamento, né? Mas sendo direto e recapitulando também alguns pontos que vocês já falaram. O que as pessoas buscam em seus trabalhos, mas algumas empresas ainda não enxergaram. Assim, cada um tem uma visão individual, né? Mas as pesquisas mostram que atualmente as gerações mais novas, elas estão buscando propósito, justamente o reconhecimento, a possibilidade de crescimento. Elas estão buscando outras coisas e o salário está ficando em sexto e em sétimo, tá? Aonde até mesmo um benefício maior, um tempo maior de folga, uma possibilidade de crescimento maior com um plano de carreira mais organizado mostra essa diferenciação, né? Perfeito. E a gente vai falar bastante também no programa hoje sobre reconhecimento, mas era legal também alinhar com o ouvinte o que é reconhecimento para você e para vocês na You Deserve, já que vocês estão olhando bastante para isso. A gente até brinca que o reconhecimento tem que ser feito quando o café tá quentinho, né? Mas para nós o reconhecimento, ele vem através da metodologia do Merit Money, que é a metodologia que nós utilizamos, da gestão 3.0, tá? A gestão 3.0, até pro ouvinte, se ele quiser buscar mais, é uma boa forma de ele começar a gerir as pessoas de forma ágil, né? A gestão 3.0, ela vem justamente do desenvolvimento de software, onde eles pegaram metodologias de desenvolvimento rápido, ágil, é um PDCA melhorado, né? Planeje, faça e cheque, né? O resultado e o ciclo. E lá é justamente o que? Pequenos reconhecimentos cíclicos geram motivação intrínseca. Então a gente trabalha muito com a ideia do reconhecimento cíclico, certo? Reconhecimento recorrente. E seria aquele reconhecimento assim, parabéns, tapinha nas costas. Não, é um reconhecimento, ou reconhecimento que é dia dos pais, dia das mães. Isso é uma forma legal de começar a trabalhar reconhecimento. Mas é justamente reconhecer a pessoa por uma atitude e por uma habilidade técnica ou comportamental dela, que está resultando num prêmio para ela, tá? Porque esses reconhecimentos cíclicos, eles vêm de um estudo psicológico do professor Daniel Pink, do livro Motivação 3.0, que eles geram uma coisa chamada motivação intrínseca, que é justamente a vontade de participar e somar por algo no time que eu tô, no todo, e não apenas estar trabalhando ou fazendo alguma tarefa para receber algo em troca. E isso gera mais produtividade e assertividade. Interessante isso que você está trazendo, Marco, com essas informações técnicas, assim, que a gente percebe de forma empírica, né? Aquela coisa assim, uma empresa, setor mais tradicional, às vezes, metal mecânico, madeireiro, construção civil, ou outras atividades também do varejo, que as pessoas estão ali e a gente olha assim, poxa, mas o vendedor lá
tá meio emburrado, né? Ou você vê assim as pessoas desmotivadas de fato. Sim. E é interessante quando você traz esse dado, porque começa a trazer pro empreendedor que não é assim, não é mimimi das pessoas, não é que as pessoas não queiram trabalhar, Sim. é que elas não estão satisfeitas mais somente com desenvolver atividade. Talvez antigamente Sim. o cara, né, vamos dizer, as necessidades humanas mudaram, né? Então a pessoa queria um emprego, e até conversava isso com um grupo no fim de semana, ali um grupo de amigos empresários, as pessoas queriam comer. Sim. Elas queriam o abrigo, e hoje as necessidades mudaram, né? mudaram. As pessoas já têm alguma segurança, né? Mais pessoas têm acesso à moradia, à internet, a condições bem favoráveis, e aí eu acho que entra justamente essa questão que você está falando. Mesmo. Mas quando você fala da You Deserve, parece que existe uma ferramenta, então, uma tecnologia apoiando para que não seja só o cara dando um tapinha nas costas, é isso? Isso mesmo. Nós justamente trabalhamos com a metodologia do Merit Money, que é essa metodologia onde nós criamos uma moeda virtual dentro do ambiente colaborativo, tipo RC Coin, né? E as pessoas se reconhecem por atitudes positivas de colaboração. Eu vou reconhecer o Vini. Vinícius, obrigado por estar me ajudando com tal coisa relacionada a growth hacking aqui no comercial. Toma 7 RC Coins. Aí... O Marco falou RC Coins, que nós estamos na RC7. A RC7 na rádio, né? É um exemplo. Então, é um exemplo de uma moeda que você virtual. pode colocar da tua empresa. Isso mesmo, qualquer um pode criar tudo personalizável. Moeda, nome do programa de reconhecimento. A gente cria toda uma cultura de reconhecimento com um programa de reconhecimento e de recompensa. Aonde depois que eu junto essas moedas, eu tenho uma loja que ela tem vários benefícios que a pessoa pode resgatar, que é corte de cabelo, voucher de cafezinho, folga, conversa com o chefe, restaurante, tem de tudo ali que você possa imaginar. Esses benefícios, Marco, que você comenta, né, essas parcerias talvez ali que tem, né, esses parceiros, isso dá pra, por exemplo, a empresa ousar um pouco mais, né? Vou falar depois sobre por exemplo, ali tem o Vale Turismo, né? Que o pessoal tá falando, depois eu vou falar no destaque também, mas dá pra, por exemplo, ter prêmios um pouco mais ousados, assim, e colocar ali pro pessoal se premiar, digamos assim. Dá, tanto é que pra tu ter uma ideia, tem um exemplo que você gosta de trazer sempre, tem uma empresa que é cliente nosso, que eles dão Kindle pros colaboradores. Bacana. Eles dão Smart Lâmpada. E tem um cliente nosso no Oeste que o pai do colaborador, ele faz queijo e salame, e eles colocaram lá na loja da empresa os queijos e salame do pai do cara. Cafezão da galera tá garantido. Esse aí é dos bons, hein? É verdade. O cara trabalha motivado só pra ganhar um queijo. Ou seja, a plataforma ela é aberta pra você colocar os prêmios lá, os produtos que desejar, né? Isso mesmo, essa é a metodologia. Ô Marcão, e falando sobre essa questão de premiação e de gamificação, né, que eu acredito que seja, né, uma gamificação ali das recompensas, eu fico pensando assim, como que isso não pode não gerar problemas, porque você vai ter lá normalmente aquelas pessoas que vão estar sempre sendo reconhecidas, e dá pra dizer que são os nota 10, né? Sim. E daí você acaba, talvez, eu não sei se isso acontece, e como que talvez a You Deserve, enfim, como que a metodologia cuida disso, pra não polarizar o time, né? Pra não ter os nota 10 e os nem tanto, digamos assim, sabe? Como que faz pra não acontecer esse tipo de coisa? É que assim, vai um pouco da cultura, sabe? Só que como a gente já vende, a gente implanta só onde a ideia é que traga um ambiente colaborativo e não competitivo. Competitivo perfeito. É outro momento. Exato. Entendeu? Tipo, competitivo é nas metas, no setor de cada empresa que muda, nas vendas vai ser uma forma, no desenvolvimento vai ser outro, bacana. No serviço vai ser outro. Mas a gente tem alguns mecanismos. O primeiro deles é que a moeda que eu não doei expira. Tá? Então eu não vou poder ficar juntando moedinha pra doar pro meu parceiro ali. Tipo, vou juntar 3 meses de moedinha pra mim doar tudo pro Malek, entendeu? Não junta. E a segunda é que a gente pode ter revisores, tá? Que banem uso distorcido. Mas geralmente a gente não tem um grande problema, por quê? Porque a ferramenta, ela começa assim, como ela é muito reforço positivo, ela tem um ciclo. Então sempre vai ter os que vão mais reconhecer, mas eu vou ver que eu também posso reconhecer os colegas pela ajuda, ou que eu posso ser reconhecido também, entendeu? Então com certeza tem os que são os early adopters, né, que vão usar primeiro, que vão aparecer mais como reconhecedores e reconhecidos, mas sempre acontece de os mais introspectivos eles também se reconhecerem e serem reconhecidos. Não na mesma cadência, mas até hoje assim a gente nunca teve, sabe? Só que a ideia é sempre estar
plantando essa cultura positiva do reconhecimento colaborativo. Então a gente trabalha muito forte nesses pilares para que não ocorra esse tipo de coisa, né? Eu acho que quando o Marco explica ali a pergunta do Vini, dá para perceber uma nuance assim, de que assim como tudo que você faz na empresa, você como líder vai precisar estar presente. Perfeito. Porque não é só a ferramenta por si só que vai gerar essa cultura. Com certeza. Tem o papel do líder ainda, né? Você vai ter que perceber assim, pô, essa competição que está acontecendo é assim, eu preciso modificar alguma coisa, porque a ferramenta é customizável, como tu falou, e a estratégia de competição para cada setor, tudo isso, enfim, me faz pensar assim, não adianta, o líder vai ter que estar presente e ele vai ter que observar esses indicadores, esses números, para entender assim, tipo, pô, minha equipe só tá pensando em trocar por brinde, mas não tô gerando a cultura de reconhecimento que eu queria, então eu preciso mudar a forma que eu tô abordando a equipe, ou que a gente tá trabalhando esse aspecto. Isso, por aí, né? O legal é que a gente consegue imputar os valores da empresa ou as competências que as pessoas mais esperam, né? Que se espera das pessoas, e isso a pessoa, quando vai reconhecer, ela consegue indicar qual competência ou qual valor eu estou sendo reconhecido por. Então isso gera até um indicador de que XY valores estão sendo mais utilizados e outros estão sendo menos utilizados, entende? Dá para conhecer mais a equipe, o time? Dá, né? você consegue entender, por exemplo, se a tua equipe ela é gerida, ela é, digamos assim, mais direcionada para habilidades técnicas, né? Obrigado por ter me ajudado a consertar a XPTZ, ou habilidades mais comportamentais. Obrigado por ter me auxiliado nesse momento que eu não pude falar com o cliente, você foi lá e falou e tal. E se ela é meio a meio, que digamos assim, seria o nosso ideal, né? Perfeito. Seria ser tanto um quanto outro. Perfeito. Marco, ao mesmo tempo que a gente tem uma ferramenta bem legal e vocês, né, vamos dizer assim, tão especialistas no assunto. Então, quando fala em reconhecimento, em cultura empresarial, pô, vocês têm uma série de informações, né? Mas tem muita gente que daqui a pouco tá ouvindo e pensa assim, eu quero começar a ter uma cultura de reconhecimento na minha empresa, eu não sei ainda se é o momento de uma ferramenta, por onde eu começo? Essa é a pergunta que talvez muita gente faça. Sim. O mais tranquilo você pode muito bem pesquisar no Google, tem várias formas, tá? Eu não consigo assim colocar uma específica, mas como eu expliquei, o mais simples é você criar a cultura de reconhecer a pessoa, não só quando ela faz alguma coisa, porque assim, hoje tem muitas pessoas que acham que eu não vou colocar reconhecimento no trabalho porque é obrigação da pessoa. Não quer dizer que seja obrigação da pessoa fazer o trabalho. Não fez mais que obrigação. Não existe mais ali, bateu a Parabéns meta, por fazer mais que fazer essa obrigação. Então não existe, e mesmo que ele esteja fazendo, você está reconhecendo ele por aquilo ali que ele está fazendo, entendeu? E se você quer que ele faça mais, você pode dar um prêmio a mais se ele fazer mais. Então tem que ter essa mudança de mindset primeiro. O reconhecimento, ele funciona um bilhetinho, um bizinho, um negocinho ali, quando você lembrou que aquela pessoa faz um ano de empresa, ou que hoje ela lavou a louça pra você, entendeu? Chegou ali na cozinha e lavou a louça, deixou tudo organizadinho, arrumou tal coisa que tava demorando, então que tava pra fazer, mas não era tão prioritário, mas ela tinha um tempinho, ela foi lá e fez. 6 anos Marcos, isso. Você falando nisso me faz lembrar de um caso que eu comentei com um colega também, de até problemas judiciais. O que eu quero dizer com isso? A pessoa se dedicou por anos à empresa. Ela lavava a louça, ela fazia a mais do que estava no escopo dela. Ela batia as metas, ela se dedicava, e chegou lá na frente, ela esperava um reconhecimento da empresa. E ela não ganhou, ela achou que ela ia ganhar lá uma premiação, um negócio que tinha na empresa, um bônus lá, que às vezes era dado, mas que não era gerido de forma assim, técnica, com ferramenta mesmo, e não ganhou nada. E aí quando saiu da empresa, acabou tendo um problema justamente trabalhista, porque a pessoa não viu esse reconhecimento e não viu essa... Então eu acho que existe de fato também uma relação com todo o trabalho, com toda a relação de trabalho, né? Até para que a pessoa pense 2 vezes, né, antes de sair da empresa às vezes por uma vaga melhor. Eu já pesquisei em grupos, que daí como a gente trabalha hoje, a gente está focado principalmente em tecnologia, agora está expandindo para outros setores, né, mais tradicionais, o reconhecimento e recompensa, que o cara falou assim, cara, tô saindo da empresa que eu não recebo reconhecimento, tem 3 vagas para mim,
minha ali também. Então bate muito em cima disso, entende? E como você falou, é muito mais uma questão de a gente ir levando e criando essa cultura. Então, recebeu um elogio do cliente, cara, dispara um e-mail para todo mundo ou para pessoas, se for uma coisa mais específica. Então, ou faz um post-itzinho, cola no monitor da pessoa, entende? Tem empresas que fazem muito bem isso ainda naquela plaquinha, sabe? Plaquinha que é aquela de certificado, assim, que antigamente, então ainda tem, mas são N maneiras. Tem N maneiras, como tu falou, tem que conhecer o perfil da equipe, é legal também, a gente falou sobre perfil comportamental, né, Vini? Sim. No outro programa com a Rose ali, entender o perfil da tua equipe também. Isso. Porque daqui a pouco tem uma equipe que vai preferir os benefícios de tempo, outros vão preferir os brindes, outros vão preferir uma conversa, né? Eu vejo assim, tem gente que às vezes uma boa conversa com a equipe ali, individualmente ou coletivamente, dando feedbacks também, são coisas legais que podem ser feitas. Eu acho que é importante só a liderança, né? Enfim, quem tá puxando uma ação dessa, tomar cuidado para não achar que todo mundo que é introspectivo não gosta, por exemplo, de ser elogiado, certo, ou que essa pessoa não gosta de porque às vezes é só porque tá tão fechada a cultura da empresa que ninguém tá disposto a fazer. E você fala, o Marcão lá é mais fechado mesmo, ele vai preferir que eu dê lá pra ele uns pila, né, dar um dinheiro pra ele só, e às vezes um reconhecimento faria bem pra aquela pessoa. Então, novamente, né, o que a gente conversou com a Rosa, o que a gente vem conversando com vários convidados aqui, a importância de você conhecer a fundo cada um pra personalizar também esse reconhecimento, né? Aculturamento, né? Você tem o aculturamento e ele leva um pouco de tempo até pra pessoa mudar um pouco o mindset dela, porque às vezes ela pode estar um pouco desanimada com a empresa e tudo mais. Exato. Então tem toda uma questão de trabalhar. Dá trabalho, né? Assim, dá trabalho, tem que forçar um pouquinho, tem que incentivar, mas eu acredito que os resultados depois são bem positivos. São bem positivos. Imagino muita gente ali dizendo, poxa, mas eu elogio o meu funcionário, eu chego lá e digo, parabéns, olha, você se saiu muito bem, mas que nem o Marco falou, se não tem indicador, não tem clareza pelo que ele está sendo parabenizado e reconhecido, também muitas vezes a pessoa fica se perguntando ali, não, obrigado, mas assim, eu fiz aquela outra coisa que ele não lembrou, né? E às vezes como você falou, é por ter lavado a louça, é por ter feito um outro trabalho, uma outra ajuda que a pessoa esperava o reconhecimento. Isso mesmo. E não por aquilo que a pessoa tá achando. Olha, é bem complexo o assunto, mas é legal você ir pensando aí na tua empresa, como fortalecer essa cultura e acima de tudo, como pensar na cultura empresarial de uma forma geral. E o reconhecimento vai ser uma ferramenta bem importante para você. A gente tem uma dica de tecnologia antes do break. Falando em reconhecimento, você sabia que a internet fibra ótica da AT Plus foi reconhecida como o melhor provedor e a melhor internet aí de nível de satisfação dos usuários em 2022 através do site Melhor Plano? Então, seja para sua casa ou para sua empresa, a AT Plus segue sendo a internet mais recomendada de Lages. São centenas de avaliações positivas em Google, Instagram, Facebook e também na boca do povo. E pergunta aí para quem tem, que você vai ouvir bons feedbacks. E a novidade agora é que no mês de agosto a fibra ótica da AT Plus está disponível aí em 100% de Lages. Então, agora com cobertura aí em vários pontos que não tinha rede. Então você que estava esperando para ter a melhor conexão de Lages, agora chegou a sua hora. Liga aí ou chama no WhatsApp 493240-0800 e vem pra AT Plus. Muito legal. A gente vai fazer um rápido break enquanto você fica refletindo sobre as ideias e a gente já volta com o Pulso. Estamos de volta, bloco 3. É isso aí, a gente está de volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo, falando hoje de cultura, de reconhecimento, de equipes aí nas empresas, e conosco hoje o Marco Aurélio Cevei, CEO da You Deserve, uma plataforma de reconhecimento que ajuda você aí a melhorar a cultura empresarial através do reconhecimento aí das pessoas da sua equipe. Antes a gente tem destaque do Pulso. Depois do Vale Refeição e Vale Transporte, chegou a vez do Vale Turismo. Olha aí. A preocupação com a saúde mental dos funcionários tem levado empresas não só a dar folgas extras ou encurtar a jornada de trabalho semanal, né, como por exemplo liberando já nas sextas-feiras ali, mas também a ajudar no custeio de viagens de férias. As empresas Olist e Stefanini, por exemplo, oferecem a possibilidade de o profissional contratar planos em plataformas de turismo e parcelar o pagamento aí com desconto em folha. A primeira também fez aportes aí mensais para ajudar nesses financiamentos. Segundo a reportagem da Você RH, o benefício pode virar lei, né, pelo projeto de lei número 4.000,
537 de 2021, em tramitação na Câmara dos Deputados, propõe a criação aí de um Vale Turismo oficial aí. O que vocês acham dessa ideia, galera? Eu gostei da ideia também do Vale Turismo, assim, pelas empresas. Quando parte da empresa, quando vira lei, daí já é estranho, né? Daí já é estranho, porque daí tornar uma obrigação, e aí também a forma como isso acaba sendo feito, os custos disso às vezes ficam incoerentes para uma determinada empresa, mas eu achei legal, é uma estratégia bacana. Já vi empresas fazerem assim, se todo mundo bater a meta, viagem paga no fim do ano, escolha um destino, né? Sim. E dão opções ali, tem algumas estratégias que eu já tinha visto assim. O legal é que com esse Vale Turismo, digamos assim, talvez o Vale Turismo gere polêmica, gere discussões de pessoas a favor e contra. Mas o fato de a empresa se preocupar com a saúde, com o lazer, né? E aí proporcionar para que o colaborador tenha esse momento, tenha essa viagem, e aí entra numa questão, tipo, talvez a experiência de você viajar com a galera da empresa é uma, mas você poder escolher um destino, pegar a tua família, fazer o que você quiser, eu acho que isso também tem né, um peso diferente, né? Pesa. É um dos conceitos que a gente leva na recompensa, né? De a pessoa fazer aquela ligação que por aquele ato que ela fez, ela tá sendo reconhecida, que gerou uma experiência e ela tá aproveitando com a família dela ou ela sozinha. Já pensou a premiação da empresa? Vamos todo mundo pegar um busão pra ir pra tal lugar, e todo mundo odeia o lugar. Exatamente. Isso pode acontecer. O cara preferia um dia de passeio em outro lugar do que uma semana. Preferia um dia em casa, né? Sem fazer nada. Então vamos lá, dica de investimento com a Nipur aí, última alta da Selic tornou os investimentos em renda fixa ainda mais atrativos. Mas olha só que interessante, contrariando a renda fixa e a alta da Selic, a gente tem um grupo de pessoas comprando muitas ações e acreditando na Bolsa Brasileira. Sabe por que isso acontece, Vini? Não sei. É porque muitos estão vendo os preços baixos dessas ações. Ou seja, quando você analisa o histórico de uma empresa, a volatilidade, o caixa da empresa, o endividamento, o lucro, o valor de mercado, e cruza essas e outras informações, o investidor percebe que tem empresa muito sólida, com um ótimo resultado, que está sendo vendida, comercializada e abaixo do custo dela, do custo que ela poderia estar valendo, vamos dizer, que ela deveria estar valendo. Então, são ações pechinchas baratas, exatamente. Legal. E aí você acha que é um jogo, né? Mas não é. Tem conhecimento que te ajuda a tomar essa decisão. Então procura a Nipur. Se você já tem um perfil mais sofisticado aí para investimento, você vai conseguir diversificar sua carteira além da renda fixa com mais rentabilidade. Claro, se você é conservador, fica tranquilo, que também tem opção de renda fixa ali, bem tranquila e bem segura. Não, vira a Selic mesmo, vamos por ali, tranquilo, também tem opção. Chama a Nipur no Instagram, @NipurFinance, ou no WhatsApp 499-99568641, e invista aí com a Nipur, seu agente autônomo de investimentos na XP Investimentos. Inclusive também reconhecido pela XP Investimentos aí, o melhor escritório de investimentos do sul do país. Muito legal a gente ter aqui em Lages essa opção segura e moderna mesmo para investir com segurança. E a gente volta pro nosso bate-papo ali, e a gente estava justamente na cultura de reconhecimento da empresa, e o Vini quer mandar a gente comentou nos últimos programas aí sobre a liderança, né? E até o Mário que citou ali sobre o último programa, a gente falou do líder ter que se moldar a equipe, entender melhor cada um, né? Eu pergunto pra você, Marco, qual que é o papel do líder nesse cenário de reconhecimento, né? Até onde o líder pode ir? Ele precisa, por exemplo, forçar para que as pessoas comecem a se reconhecer, ou é melhor deixar isso meio solto? Como que o líder deve atuar nesse momento de implantação de uma cultura de reconhecimento? Eu penso que o líder, o papel dele com certeza é muito bom, né? E é necessário, porque ele tem que dar o exemplo, né? A liderança, por exemplo, não necessariamente ele vai ter que, digamos assim, forçar as pessoas a utilizar o reconhecimento, que nem é legal, né? Mas ele tá ali presente reconhecendo, e o legal é que muitas vezes os líderes sempre reclamam que eles não são reconhecidos e não recebem feedbacks. Com os programas de reconhecimento, eles recebem feedbacks e direcionamentos, entendeu? Que ele fica sempre, será se o que eu tô fazendo tá dando certo? Será se essa tática que eu tô fazendo tá legal e tudo mais? Então eles recebem reconhecimentos de volta também, então é uma via de mão dupla, né? Mas é muito de sentir, né? Mas o ideal é que seja sempre orgânico, digamos assim. Mas você acredita, né? Enfim, vocês da You Deserve acreditam que talvez o trabalho do líder, no sentido de motivar a equipe, de buscar fazer ações, de buscar dinâmicas, esse trabalho de ter que motivar a equipe, ele fica mais fácil com o You Deserve? Ou o líder talvez ele não
Ou ele não vai mudar a quantidade de trabalho que o líder precisa dedicar para motivar a sua equipe? Eu penso que não. Eu acho que na real são 2 motivos. Pro RH fica bem mais fácil, né? Direcionado para gestão das pessoas, mas para cada equipe vai depender do tamanho do time e da equipe de modo geral, né? Mas eu penso que seja assim uma ferramenta a mais, porque queira ou não queira, ele pode muito bem colocar lá recompensas específicas para cada time, entendeu? Ele pode conhecer mais o time dele, entender quem reconhece mais, quem tá sendo mais reconhecido, quem às vezes não reconhece tanto ou recebe mais ajuda, entende? É que o reconhecimento ele dá abertura para muitas coisas, então muitas vezes o líder sendo só um ouvinte acompanhando ali na plataforma, sim, ele consegue entender o estagiário sendo reconhecido no começo, ele reconhecendo alguém que ajudou ele, entendeu? Mas com certeza é importante o líder reconhecer também, então é muito mais uma liderança, por exemplo, na minha concepção. Eu pergunto, sabe? Isso, Marco, só porque pode parecer, às vezes as pessoas possam pensar, vou contratar lá o Deserve ou qualquer outra ferramenta para melhorar a cultura de reconhecimento e eu vou ficar um pouquinho mais tranquilo, onde na verdade são ferramentas que vão ajudar o líder a poder trabalhar de uma forma mais direcionada, com mais clareza, com mais informações, mas não tira a responsabilidade que o líder tem, né, de estar olhando para a equipe também. Eu fico pensando assim na tua fala, né, aquela preocupação de muitos líderes em arrumar mais trabalho. O cara vai arrumar mais trabalho, né? Muitas vezes eu fico imaginando eu aqui na empresa implantando uma ferramenta, uma solução, eu vou arrumar mais trabalho, né? Mas vamos lá. Se eu tô com um desafio para resolver, não existe solução para esse desafio se eu não trabalhar em cima disso, né? Então, óbvio, você vai ter que escolher, né? Qual é a prioridade da tua empresa. E olha, eu arrisco dizer aí, quando a gente fala em termos empresariais, aí 90% dos empresários estão falando que a sua maior dificuldade hoje são pessoas. Isso. Então, né, faz todo sentido o que vocês estão propondo hoje com a You Deserve, que é justamente poder dar uma ferramenta para gestão de pessoas e para o líder trabalhar isso. Só que aí vem aquela questão, né? O líder vai ter que se envolver, vai ter que ter uma verdade, uma presença muito grande ali. Vai ter que dar o exemplo, né? Mas uma coisa interessante que de novo eu falei, às vezes o empresariado mais pequeno, médio, né? Às vezes ele não tem tanta noção do quanto que custa esse colaborador desmotivado para ele. Então a gente sempre mostra esses números. Você falou dos R$3 mil por ano. R$3.500 por ano. O Brasil é 150 bilhões de reais ao ano custa a desmotivação no país. Né? Mas isso tá claro, às vezes, na cara das pessoas, o exemplo que a gente deu, pode ser até empírico, mas você entra em algumas empresas e negócios e vê o colaborador desmotivado, né? Mas aí se a gente pegar assim, o que isso enraiga dentro da empresa, né? Na cultura, no financeiro, na evolução da própria empresa, tem gráficos assim que mostram coisas absurdas, sabe? Retrabalho, o retrabalho acho que é o maior deles, mas é retrabalho, absenteísmo, uma série de coisas. Então tá diretamente relacionado, né, claro, com a saúde das pessoas, com o desempenho, com o reconhecimento, mas com a produtividade da empresa, né? Com certeza, a produtividade ele vai afetar. Existem vários números, né, que mostram pesquisas que eu sempre gosto de frisar dois indicadores de onde tem reconhecimento ou uma cultura clara organizacional que diminui em 87% as demissões voluntárias e aumenta 3% da criatividade. E produz mais qualidade no trabalho também e menos erros. Muito legal. Eu gostei também quando você falou da possibilidade de poder ter um reconhecimento tanto para questões comportamentais quanto técnicas também, né? Porque você tem perfis de equipe muito diferentes. Daqui a pouco eu fico imaginando uma empresa com um perfil de pessoas lá e o cara daí tipo assim, você ganhou um chocolate porque você fez tal coisa. E daqui a pouco pro cara aquilo é banal, daqui a pouco não é aquilo que importa, né? Então eu acho que essa flexibilidade de você poder abranger o reconhecimento por diferentes aspectos é que é importante, mas aí vem o nível de maturidade da empresa também, né? Porque eu fico, como é difícil você definir e como é importante no desenvolvimento de qualquer cultura de reconhecimento, embora isso vai partir do líder, da diretoria, às vezes da empresa, ouvir as pessoas, né? Porque daqui a pouco você está construindo uma ferramenta, gamificando e reconhecendo atitudes que
primeiro, não estão alinhadas com o objetivo estratégico da empresa, daqui a pouco não estão alinhadas com o perfil das pessoas, e aí você vai fazer um esforço enorme e pode não ter resultado, né? Até para acertar que tipo de prêmio você coloca isso lá, mesmo, né? Quais os tipos de recompensa. Então a gente sempre faz esse auxílio para que a empresa busque ou escutar mesmo, né? Na criação do nome do programa que esteja alinhado com a cultura, no nome da moeda, na quantidade de moedas, no ciclo e nas próprias recompensas mesmo, né? E aí, você falando desse processo de implantação, assim, Marco, como que funciona, né? Como que vocês iniciam esse trabalho? A equipe participa junto? É algo mais restrito à liderança, pessoal da RH? Como que é a construção dessa implantação de uma ferramenta e de uma cultura de reconhecimento? O ideal é que seja com todo mundo, né? O que nós fazemos? Nós sempre buscamos envolver a estratégia da empresa. Buscamos, se eles já têm um nome para os colaboradores, né? Tipo... se eles já têm, tipo, a You Deserve, poderia ser os You Deservers, entendeu? Se eles já têm a mania do cafezinho, dar um prêmio de cafezinho, então a gente busca tudo isso. E com certeza a gente incentiva só que daí isso parte da liderança da empresa, né? Sim. Ela consultar, que nem a gente está implementando numa empresa aqui, agora em Lages, que eles consultaram o pessoal para ver o nome da moeda, entendeu? Legal. Então já foi inclusivo, o pessoal já sentiu parte. A gente faz todo um onboarding, a gente reúne todo mundo, a gente explica como que vai ser. Geralmente a gente lança primeiro o programa de reconhecimento e depois o programa de recompensa, né? Que é uma dificuldade que a empresa tem, e agora a gente vai lançar uma solução nova que vai ser um clube de recompensas, onde vai ter mais de 300 recompensas a nível Brasil, que a pessoa pode comprar diretamente. Bacana. Então, para facilitar ainda mais a implementação do programa de reconhecimento e recompensa, onde a empresa ela vai poder ter as recompensas personalizadas, mas também vai poder comprar recompensas da gente direto, com até 50% de desconto, que é um outro incentivo para que ela dobre o poder de recompensar os colaboradores dela, entende? Eu ia perguntar, porque o que eu vejo assim, talvez já começando a criar um raciocínio de encerramento do programa, a gente percebe muitas vezes que tem aquela visão de que, mas na prática o colaborador sempre quer o reajuste, quer o aumento, e aí eu dou o aumento, dou o reajuste, pouco tempo depois ele já está desmotivado de novo, aí eu vou lá e vira um ciclo onde você vai inflando, né, cada vez mais ali a tua folha salarial, e as pessoas não estão motivadas. Não tem produtividade necessariamente, né, com isso, né? E aí se você não conhece ferramentas, se você não estuda, se você não, né, pesquisa sobre, você cria na empresa realmente uma cultura onde as pessoas acreditam que o reconhecimento ele só vem através do reajuste, né? Isso mesmo. E aí acaba que, daí você olha, nossa, mas eu vou precisar comprar pacotes, comprar produtos ali e tudo mais para poder deixar na minha plataforma. Só que se você parar para pensar, isso acaba ficando muito mais barato e mais produtivo do que você, né, ficar todo a cada 6 meses, enfim, né, tendo que dar reajuste salarial para aquelas pessoas que trabalham, que produzem, para poder mantê-las na empresa. Vini, eu acho que é importante dizer, às vezes não cabe o reajuste salarial, a pessoa não está produzindo a mais, mas ela merece o reconhecimento por aquilo que ela está fazendo. Isso, mas a gente justamente trabalha com isso. Nós vendemos que o reconhecimento e a recompensa ele não é um benefício só por benefício, ele é isso. Pelo fato de você ter que reconhecer e é todo um contexto que você vai ganhar as moedas porque você ajudou e tudo mais, ele não é fixo, ele também não é inflacionário, digamos assim. Ele é variável, porque a cada ciclo, né, tipo a cada 15 dias eu ganho 10 moedas para mim reconhecer. Se eu não reconhecer, eu perco. Eu só guardo as moedas que as pessoas me deram nessa gamificação. Então, com certeza, ele faz com que tenha sempre os resgates dos benefícios, mas ele não é só um benefício por um benefício, ele está atrelado a toda uma questão de reconhecimento de trabalho, de validação, de reforço positivo, de atos de colaboração e tudo mais. Muito legal, Marco, muito bacana a iniciativa de vocês, né? E aí, se faltou falar algo, a gente deixa um espaço em aberto, né? Claro, a gente agradece muito aí pela vinda hoje, porque é super importante poder falar sobre esse assunto, é uma necessidade das pessoas. Te parabenizo aí, você e a tua equipe, por estarem lançando aí, né, no mercado, já estarem há algum tempo atuando aí com a plataforma, com esse tipo de solução, e aí deixa o espaço aberto aí para as tuas considerações finais. A gente fica muito contente com isso, né, até quero agradecer vocês também pelo espaço. Eu penso que o mais é que as pessoas têm que ver cada vez mais pro recurso humano, porque cada vez está sendo mais mostrado que as pessoas são que fazem a diferença. Com certeza. E pelo menos atualmente com o híbrido
devido com as novas possibilidades de trabalho e tudo mais, tá cada vez mais fácil a pessoa buscar melhores oportunidades, entende? Então, o reconhecimento, ele vem justamente para isso, para que ele consiga trazer que a pessoa entenda se ela está indo no caminho certo, né? Como a gente falou, é um dos direcionamentos dos engajadores, um direcionamento principal do engajamento, né? Um dos indicadores de engajamento. Perfeito. Então, seria mesmo essa questão de que reconheçam. Às vezes coisas simples fazem a diferença, né? O simples bem feito faz a diferença muito maior. E não é porque você tem uma empresa pequena que você não pode começar com uma cultura diferenciada já, porque muitas vezes as pessoas vão buscar uma coisa diferenciada, talvez numa empresa pequena, que ela vai conseguir ajudar a construir e aprender muito mais do que talvez numa empresa maior, né? Ou aí depende do objetivo de vida de cada um, mas tem sempre todas essas questões também. Marco, não é raro eu ouvir alguém falar assim, poxa, eu prefiro trabalhar numa empresa pequena, como tu falou, tem alguma flexibilidade, né? Tenho essa questão aí de horário, de híbrido, né? Tenho metas, tenho objetivos claros aí, e daqui a pouco não preciso assim, né? Desculpa a expressão, mas me esgualepar, né? Assim, virar o bagaço mesmo, dando às vezes o sangue para uma empresa que não tá nem aí para você, né? E que às vezes até paga um salário bom, mas não é o que você sente, às vezes, aquele reconhecimento e aquela visão mais humana mesmo, né? Então, isso tá claro, né? As pessoas estão dando a resposta. A gente teve a grande renúncia nos Estados Unidos, agora um movimento forte, né? Das pessoas saindo dos seus empregos aí para irem para questões incertas de trabalho, porque não aguentavam mais aquelas condições, né? Então eu acho que a gente precisa rever mesmo a forma como a gente está trabalhando. Obrigado pelo trabalho, obrigado aí a toda a equipe Vinícius aí que segurou o início do programa aí. Pô, desculpa mais uma vez aí a você, aos ouvintes, ao Marco também. Já deu para aprender a abrir um programa nesses 180 pulsos mais aí, 180, né? Marcão, obrigado, cara, pela presença aí, parabéns aí pra ti, pra Cris, pro Bruno, pra toda a equipe e o Deserve lá, né, pelo trabalho de vocês. A gente espera ver cada vez mais vocês aí nas mídias aí crescendo, porque o trabalho que vocês fazem realmente é necessário, é inovador e a plataforma muito boa também. Até quem quiser acessar, qual que é o site, Marcão? É www.youdeserve.today, né? Se tiver um pouco de dificuldade, pode pesquisar Você Merece, né? Ou You Deserve no Google, né? Com D, que você vai estar achando. Ou pode me procurar nas redes sociais também, Marcos Cevei, que a gente vai conversar. Perfeito. Então fica aí, né, o contato, né, quem quiser conhecer a plataforma também. E agradecimento também especial aí para os nossos apoiadores do programa, Orion Parque Tecnológico, a Wind Digital. Vamos fazer uma boa semana aí. Na semana que vem tem mais pulso, né, Malik? Tem, com certeza. A gente está de volta em horário diferente aí, por conta do programa eleitoral gratuito aí. A gente tem também, então, às 8h30. Às 8h30 o Pulso Empreendedor a partir da próxima segunda-feira. E claro, para você que está no podcast com a gente aí, a Lavonte, a hora que você quiser. Valeu, galera. Um abraço. Então, na próxima segunda, a partir das 8h30, tem Pulso Empreendedor com um oferecimento de BeMind, Sicredi, AT Plus e Nipur Finance. Jornal da Manhã.